O perdão é um dom de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos invocar o Espírito Santo sobre cada um de nós para fazermos a nossa oração do dia. Se você puder, se aquiete e vamos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, peguem aí a sua liturgia diária, ou quem sabe a própria Bíblia ou um outro celular, o Evangelho que está em Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O empregado indignou-se, o patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o perdão é um dom de Deus. Veja, que nós inclusive meditamos sobre o perdão no nosso cerco de Jericó. Quem aqui se lembra já escreve aqui: eu me lembro. Meus irmãos, o perdão é um imperativo que a palavra de Deus nos dá. Nós não temos a opção de não perdoar. Nós não temos a opção de dizer: não quero perdoar. Nós temos sim a opção de dizer: Senhor, tenho dificuldade de perdoar, me ajude. Por isso o perdão de Deus é um dom. E aí veja, meus irmãos e minhas irmãs, que Pedro chega, pergunta para Jesus Cristo quantas vezes ele deve perdoar. Até 7 vezes? E olha que Pedro está sendo generoso. Quantas vezes você perdoou o seu ofensor? Talvez em uma semana, em um mês, 7 vezes? Às vezes, meus irmãos, quando no máximo 2 vezes, a gente já corre, espana a rosca, né? A gente já corre e não quer mais perdoar. E nosso Senhor diz: não, claro que não, te digo até 70 vezes 7. E isso não é matematicamente calculado. Nosso Senhor quer dizer que nós precisamos expandir. Por que expandir? E aí qual é o nosso ponto de referência? Versículo 23. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Porque o reino dos céus, meus irmãos, muitas vezes, e a maioria das vezes, nós limitamos o perdão às pessoas à medida em que ela merece ser perdoada. Não, eu não vou perdoar porque aquela pessoa não merece ser perdoada. Meu irmão, a questão não é se o ofensor merece ou não ser perdoado. A questão é que se eu sou católico, se eu sou cristão, o meu ponto de vista é
porque o reino dos céus, isso, então se o reino dos céus nos perdoa sempre, nós também precisamos perdoar sempre. E aí Jesus conta essa história do patrão, do empregado, com o seu companheiro empregado também. O empregado, então, vai acertar as contas com seu patrão. Este empregado não tinha como pagar. O patrão, então, perdoa-lhe toda a dívida. Em seguida, este mesmo empregado encontra-se com outro companheiro também que era empregado. Este outro companheiro pede ao seu amigo paciência, mas esse que acabou de ser perdoado de toda a sua dívida não quer perdoar e ter paciência com o outro até que pague toda a sua dívida. Então os outros colegas ficam sabendo disso e contam ao patrão, e o patrão então chama este empregado de perverso, porque ele foi perdoado e deveria agir da mesma forma. Queridos irmãos, esta é uma história que Jesus conta para nos mostrar que, lembra, o nosso ponto de vista é o reino dos céus, ou seja, Jesus, o Pai, sempre que nós nos arrependemos, nós vamos ao sacerdote, confessamos os nossos pecados, nós recebemos sempre o perdão de Deus. Muitas vezes, saímos da sala de confissão, saímos do nosso momento de confissão, do perdão dos pecados, uma pessoa se apresenta diante de nós e nós não temos a coragem nem de ter paciência com a pessoa. Veja, qual é o nível que nós chegamos. Então, Jesus Cristo está falando que é assim, versículo 35, é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração seu irmão. E vai fazer o quê? Versículo 34, voltemos um versículo. O patrão indignou-se, mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. Meus irmãos, o perdão é um dom de Deus. Em Lucas 17, também os apóstolos fazem uma pergunta semelhante a esta para Jesus. E Jesus Cristo diz que se no mesmo dia o seu ofensor se te ofender, e no mesmo dia ele se arrepende, 7 vezes você deve perdoar. Então, em seguida, os apóstolos dizem: Senhor, aumenta a nossa fé. Por quê? Porque humanamente, meus irmãos e minhas irmãs, nós não temos a vontade de perdoar. Mas veja, qual é o nosso ponto de referência? É isso que eu quero que fique no coração de vocês. O nosso ponto de referência é porque o reino dos céus. Então, se Deus nos perdoa sempre que eu estou arrependido, nós também precisamos nos esforçar por perdoar. Então, o perdão é uma decisão pessoal que eu aplico para me libertar do ofensor e também para que o ofensor fique livre daquela ofensa que cometeu a mim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós precisamos pedir: Senhor, mesmo que eu não consiga perdoar, dá-me o dom do perdão. Senhor, eu me lembro todas as vezes daquilo que foi feito contra mim e o meu coração dói, o meu coração fica mexido, causa-me até angústia. Talvez, Senhor, eu também me lembro das vezes que eu ofendi aquela pessoa e ainda não me perdoou. Senhor, misericórdia. Misericórdia daquele que também não quer me perdoar. Mas principalmente, Senhor, misericórdia, porque eu carrego tantas mágoas no meu coração e eu não consigo perdoar. E fico repetindo: Senhor, aquela pessoa não merece. Mas, Senhor, ajuda-me, por favor, coloque meu coração de que não é merecimento do outro, mas é porque o Senhor me perdoa, por isso eu preciso perdoar. E perdoando, Senhor, eu ficarei livre da ofensa e darei uma nova chance também para que aquela pessoa possa encontrar o seu caminho e, quem sabe, também não ofender mais as outras pessoas. Queridos irmãos e irmãs, então hoje é terça-feira, atenção, hoje é terça-feira, então aqui em Uberlândia nós temos às 19 horas a missa com a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá na Igreja São Miguel. Vamos participar, é o nosso momento mariano. Inclusive estamos na Quaresma, momento perfeito de você intensificar mais a sua participação na Santa Missa, a sua participação na Santa Eucaristia, pedindo o socorro de nossa querida Mãezinha. Então atenção, semana nós temos também na quarta-feira a formação para leitores, meus irmãos e minhas irmãs. Então amanhã às 19 horas, formação para leitores aqui na Igreja Matriz. Quinta-feira nós temos a missa para os jovens, olha só, missa para os jovens, com a exposição do Santíssimo Sacramento, com pregação voltada para os jovens. Então você é nosso convidado especial, você também que é um jovem já maduro, também pode participar. Não vamos perder esta oportunidade. Faremos mais ou menos como no Cerco de Jericó. Então acredito que vai ser um momento de muita bênção e muita graça para todos nós. Na sexta-feira segue a nossa programação normal também. 5h30 da madrugada nós temos a Via Sacra, em seguida a Santa Missa. Mas hoje, atenção, hoje missa de Nossa Senhora, missa com a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E eu te peço,
por favor, deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva neste canal, escreva aqui nos comentários também: Senhor, ajudai-me a perdoar. Senhor, ajudai-me a perdoar. E vamos juntos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Senhor, a vossa graça não nos abandone, mas nos faça dedicados ao vosso santo serviço e sempre nos obtenha o vosso auxílio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.